Apresentação: Carlão de Freitas. Bom dia! Está começando o CBN Esportes em clima de sextou. Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Uma sexta-feira com toda a repercussão de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, a preparação dos nossos clubes para a rodada de Série B de Campeonato Brasileiro. A Ponte joga no domingo. O Guarani tem um fim de semana ainda para se preparar, porque enfrenta o América na segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro. Então vamos começar. O Brasil conquistou sua segunda vitória na Liga das Nações de Vôlei Feminino. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães fez uma partida dominante contra a Coreia do Sul e venceu por 3-0. As parciais 25-15, 25-19 e 25-17. Em duelo realizado ontem à tarde no Maracanãzinho. A seleção brasileira joga hoje, em volta à quadra hoje, às 9 da noite, contra os Estados Unidos. E hoje estamos aqui em Hortolândia, direto do News Truck, às vésperas do aniversário da cidade. Afinal de contas, segunda-feira, Hortolândia, que nos abraça, celebra 33 anos. É no domingo? Então, no domingo, Hortolândia celebra 33 anos, mais conhecido como Depois de Amanhã. E para a gente celebrar este aniversário, além do News Truck, eu trouxe para a cidade de Hortolândia Antônio Lupi. É o presente que nós de Campinas estamos dando para esta cidade pujante da RMC. Bom dia, Antônio Lupi, uma boa sexta-feira. Contenha-se. Bom dia, Carlão, bom dia para todo mundo que acompanha o CBN Esporte. Aliás, Hortolândia nos abraça com muito carinho e de forma antecipada já deixo registrado aqui na CBN os meus parabéns a essa cidade maravilhosa. Hortolândia, um passo à frente. É destaque de quem mesmo que eu já esqueci? É da Ponte Preta. A Ponte Preta que joga domingo contra a Chapecoense lá na Arena Condá. A Macaca precisa de pontos para recuperar os que ela perdeu jogando contra o Peixe no estádio Moisés Lucarelli. O técnico João Brigatti, por enquanto, não tem nenhum desfalque para o jogo e pode repetir pela terceira vez a mesma escalação para iniciar a partida. E já a gente traz as informações do jogo do São Paulo, hein? O São Paulo empatou com o Barcelona de Guayaquil ontem, 0-0, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E depende das próprias forças para se classificar. Recebe o Tajeres na última rodada e vai precisar da vitória para se classificar na primeira colocação. E só lembrando, a CBF anunciou nesta semana as rodadas do Campeonato Brasileiro. As rodadas 7 e 8 estão adiadas em virtude das tragédias, dos acontecimentos ambientais lá no Rio Grande do Sul. E mais Copa Libertadores, além do jogo do São Paulo, outros dois brasileiros estiveram em campo ontem à noite. O Fluminense, venceu o Cerro Porteño por 2-1 e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo A com 11 pontos. Já o Botafogo, olha só, surpreendeu. Venceu o Universitário do Peru por 1-0, fora de casa, com gol do atacante Jefinho. E olha o estilo da fera, Antônio Lupi. E o Guarani tem um fim de semana para trabalhar, porque na segunda-feira recebe o forte América Mineiro, Lupi. E o sinal de alerta, Carlão, ele tá ligadaço no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque o começo de competição do Guarani não é nada legal. Daqui a pouco vamos ouvir o goleiro Vladimir, que falou com a imprensa na manhã desta sexta-feira sobre o que aconteceu, os erros que a equipe cometeu no duelo contra o Coxa, na derrota por 1-0, e o que fazer, como melhorar para conseguir a vitória na segunda-feira contra o América Mineiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Nada complicada para o Bugrão, hein? Guarani, tome tento, Guarani. Vamos lá, Copa Sul-Americana. 2 brasileiros estiveram em campo pela competição ontem à noite. O Cruzeiro venceu o União La Calera por 1-0 com gol de Matheus Pereira e ainda luta pela primeira colocação do Grupo B. O Red Bull Bragantino, num jogo emocionante, hein? Venceu o Sportivo Luquenha do Paraguai por 3-2. O jogo foi lá em Assunção. Os gols do time brasileiro foram marcados por Elinho 2 vezes e Lincoln. O time de Bragança é o segundo colocado no Grupo H com 12 pontos, empatado com o Racing da Argentina. Acontece que La Academia, o time de Avejaneda, leva vantagem nos critérios. Fábio Chaib, bom dia, uma boa sexta-feira para você. Como é que está o menu do futebol paulista na Série B do Campeonato Brasileiro, Fabião? Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Sexta rodada da Série B com paulistas em campo. Hoje à noite o Novo Horizontino já joga às 9h30 da noite, recebe o Coritiba no Jorge Ismael de Biasi. Amanhã tem mais paulista em campo, é o Botafogo de Ribeirão, que está na zona de rebaixamento do campeonato e vai até a Serrinha enfrentar o Goiás às 6h da noite. No domingo, às 11 da manhã, na Vila Belmiro, o Santos encara o Brusque. E à tarde tem duelo paulista, encontro paulista entre Mirassol e Ituano, lá no Municipal de Mirassol, às 4 da tarde. Depois, às 4 também tem o jogo da Ponte Preta e na segunda-feira o Guarani fechando a rodada dos paulistas, essa sexta rodada da Série B. Tá certo, Fábio Chaib. 11h13. O CBN Esporte hoje sendo apresentado aqui de Hortolândia, às vésperas do aniversário de 33 anos da cidade. Estamos aqui na Avenida Brasil, em frente ao campo de futebol do Jardim Amanda. Isso. É o campo do Kaique. Quem passar por aqui Certo. e observar o News Truck da CBN, Estamos aqui. pode buzinar, pode fazer uma festa, traga a marmitinha pra gente. Estamos com Afinal de fome. contas, somos filhos de Deus. E na parte da tarde depois Atendendo do Arena, aos pode trazer populares. um cooler também. Olha lá, os populares, Os nos populares saudando. nos Então estamos saudando. aqui, na Avenida Brasil, em frente ao campo do Kaique. Belo campo, hein? Aliás, hein? Bem cuidado, deve rolar vários eventos esportivos na cidade. Aqui no campo de futebol do Jardim Amanda, o campo do Kaique. Aliás, depois do Kaique? programa, Antônio Lupe, Isso. nós que nos alimentamos otimamente bem no evento da Unimed, hoje na renovação de contrato, e você vai trazer todas as notícias. Então hoje não tem almoço. O que vai ter? Vai ter um jogging Certo. aqui no campo do Jardim Amanda. O CBN Esportes sendo comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14. Vamos para um rápido intervalo. Viva a emoção com a Caoa Ford. Leve para casa Ford Ranger XLS automática a partir de 209.990 com taxa zero e aproveite uma super avaliação do seu seminovo. Explore novos horizontes com o Ford Maverick e o Ford Bronco agora com taxa zero. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford Campinas 37514500. Paz no trânsito começa por você. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Caoa HMB. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Bom dia para você. Amanhã CBN. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas 18 minutos, sexta-feira, a gente sabe que já começa, né, aquele burburinho, aquele zum, 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 o pessoal que vai viajar, o pessoal que quer chegar mais cedo em casa. Thaís Azevedo, bom dia. Thaís, nós estamos aqui em Hortolândia e no caminho, né, naquela pista que vai para Montemor, e sentido Montemor Campinas, um trânsito ferrenho. Bom dia para você. O que está acontecendo? Você tem alguma notícia com relação a este local? Thaís, bom dia mais uma vez. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Olha, realmente, no sentido Campinas, a rodovia Campinas-Montemor tem excesso de veículos desde o Parque Santa Bárbara até o quilômetro 1. O motorista reduz a velocidade. Já no sentido contrário, o trânsito fluindo bem, o motorista segue sem problemas. Aí, quem segue ali acessando Campinas pela Avenida Alix da Cunha, vai fazendo um bom caminho, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão na chegada ao Balão do Tavares e no sentido Chapadão, na chegada ali ao Balão do Castelo. A rua Joaquim Vilar, que agora tem lentidão somente próxima a Alix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, motorista vai fazendo um bom caminho. Quem segue ali pela Doutora Alberto Sarmento encontra trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Carlão. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Horas 20 minutos, é o CBN Esportes sendo apresentado aqui de Hortolândia. Estamos aqui no Jardim Amanda, em frente ao campo do Caique, na Avenida Brasil. Então, se você passar por aqui, buzine, acene, que nós vamos te receber com muito prazer. Fábio Chaib, 11 horas 21 minutos, a Copa do Mundo Feminina vai ser disputada no Brasil, Fabião. Pela primeira vez na história, um país sul-americano vai abrigar, né, a Copa do Mundo Feminina em 2027. Na escolha na Tailândia, o Brasil superou a candidatura europeia, que continha a Bélgica, a Holanda, entre outros países. E o Brasil, então, em 2027, vai ter essa Copa do Mundo muito legal. Provavelmente a estreia no Maracanã e também o jogo final no Maracanã, com duas semifinais em Brasília e a outra em São Paulo, no estádio do Corinthians. A Marta foi o principal nome da candidatura brasileira. Ela até gravou um vídeo para a cerimônia que estava sendo realizada na Tailândia, e o Brasil então obteve esse feito de sediar a Copa do Mundo aqui 3 anos, um evento muito legal que vai alavancar ainda mais o futebol feminino no Brasil, né, Carlão? Ok, Fabião, então a Copa do Mundo Feminina vai ser realizada no Brasil. 11 horas 21 minutos, Antônio Lupe, aquela reunião de pauta ao vivo, é melhor a gente ir para o basquete ou curtimos um pouco o São Paulo, um basquetinho? Então vamos para o basquete. Lupe, hoje estivemos pela manhã lá na sede da Unimed, a oficialização, o anúncio realmente de que o patrocínio vai permanecer, ou seja, o Basquete Campinas continua por pelo menos mais 2 temporadas, Lupe. É isso, Carlão. A gente marcou presença hoje no evento, né, de renovação do patrocínio da Unimed com o Campinas Basquete, o time feminino da cidade que está disputando a LBF 2023-2024.
O Unimed Campinas Basquete já tem a classificação garantida para os playoffs. Restam ainda 3 jogos. Próximo duelo é contra o Santo André fora de casa. Restam 4 jogos. Contra Santo André fora de casa, depois contra o time de Ponta Grossa em Campinas e depois os 2 últimos serão fora da cidade. Contra o SESI em Araraquara e o Sampaio, jogo lá em São Luís do Maranhão, as últimas 2 pedreiras para o time de Campinas. Mas hoje foi dia de celebração porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Os esportes, eles conquistarem um espaço porque necessitam aí de parceiros e houve a renovação do patrocínio da Unimed com Unimed Campinas Basquete para a temporada 2024 e também 2025. Vários representantes da Unimed marcaram presença e também os representantes do Campinas Basquete. Eu tive a oportunidade de conversar com a Carla Costa, ex-jogadora, foi campeã com a equipe de Campinas e hoje ela está à frente do projeto e ela falou da importância dessa renovação. Ano passado, o anúncio da Unimed foi feito muito próximo do início da LBF 22-23 e isso gerou ali até uma certa apreensão e influenciou nas contratações. Agora, com um período maior, a Carla falou também do alívio de ter essa renovação, dessa parceria renovada para as 2 próximas temporadas. Realmente é um alívio, essa é a palavra, né? Para a gente que trabalha com esporte feminino, é tudo muito complicado. A gente sabe da dificuldade, da luta, a gente tem que provar o tempo todo que sim, o esporte faz a diferença, que o esporte de alto rendimento, o basquete, ele tem um envolvimento muito grande com Campinas, a gente tem um histórico aqui muito forte. E saber que a gente tem aí 2 anos de parceria com a Unimed é um start para que a gente continue essa busca. A gente sabe que precisa de outros apoiadores, né? Porque realmente são fatias que a gente precisa sempre estar fechando. Mas assim, é um salto de tranquilidade para a gente saber que até o final de 2025 a gente tem energia e a gente tem aí disposição para continuar correndo atrás. Porque a cada ano que vai ficando mais difícil, a gente dá 2 passos para trás. E aí com uma parceria dessa que eu nunca tive, né? Então, para mim, assim, está sendo muito diferente saber que até o final do ano que vem eu tenho a Unimed como meu principal patrocinador. Bom, mas esse alívio só veio também por conta do trabalho que vocês estão realizando. A gente percebe e acompanha nos jogos que, além do entretenimento do jogo, também são várias ações que são realizadas em parceria com a Unimed. Eu acho que essa aproximação do torcedor, do apaixonado pelo basquete, também fez com que a Unimed visse o projeto com outros olhos. Você concorda? Com certeza. A nossa intenção, além do jogo do basquete, é criar uma história, uma memória dentro de cada pessoa que vai até o ginásio. A gente sabe que hoje com os jogos online, ela tem a possibilidade de assistir de casa. Então você fala, poxa, eu vou até o ginásio? Sim, eu vou até o ginásio porque lá no ginásio eu tenho um mascote dançando, eu tenho os brindes da Unimed, eu posso fazer uma cesta, eu vou gritar, eu vou vibrar, eu vou me envolver com a equipe. Então a nossa intenção em cada jogo é fazer com que ela saia dali com uma experiência única, com que as crianças queiram voltar, com que os pais queiram voltar. Então, até cada dia a gente fica quebrando a cabeça, a gente enche o saco da Unimed para fazer um monte de eventos que a gente tem aí muita vontade, e graças a Deus eles apoiam, entendem e veem a necessidade de fazer essa parceria ficar cada vez mais forte. Bom, Carla Costa, presidente do Unimed Campinas Basquete, patrocínio renovado para 2024-2025. Lembrando que Campinas ainda está participando, né, e tem a classificação garantida para os playoffs da LBF. Além dos representantes da equipe, representantes da Unimed marcaram presença, entre eles Dr. Gerson Muraro Laurito, que é o presidente da Unimed Campinas, e também representantes do município, principalmente o secretário de Esportes, Fernando Vanin. Então, uma notícia excelente para o esporte de Campinas, que tem uma tradição gigante no basquete feminino, Carlão. Sem dúvida, Antônio Lupe, sem dúvida. Que boa notícia, 2 anos de contrato, o time está correspondendo, já está classificado à fase de playoffs da LBF. Realmente uma notícia para deixar o torcedor campineiro muito satisfeito, e as atletas do Campinas Basquete, elas vão poder trabalhar com muito mais tranquilidade. 11h27. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Só na Nissan Daruge você encontra ofertas incríveis para PCD. Nissan Kicks Active 2024 com pacote de som à vista por R$ 88.990 ou entrada e taxa zero. Nissan Versa Sense 2025 à vista por R$ 85.590 ou entrada e taxa zero. Só na Nissan Daruge você encontra as melhores condições do mercado para sair de Nissan 0 km. Venha para a Nissan Daruge. Aqui não perdemos negócio em 5 endereços: Americana, Campinas, Indaiatuba, Limeira e Piracicaba. Paz no trânsito começa por você. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de maio de 2024. A taxa de analfabetismo no Nordeste é o dobro da média do Brasil. Na região, 14% das pessoas não sabem ler nem escrever uma carta simples. De maneira geral, os índices de alfabetização melhoraram no país em relação a 2010, quando o IBGE publicou a edição anterior do estudo. Apesar disso, disparidades regionais, raciais e etárias persistem. Entre os indígenas, a parcela de analfabetos é 4 vezes maior que a fatia entre os indivíduos brancos, de acordo com pesquisa divulgada hoje. O presidente Lula sancionou a lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos. O texto foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial. O projeto foi apresentado no começo da semana e passou rapidamente pela Câmara e pelo Senado. Lula manteve uma mudança feita pelos senadores que permite que a iniciativa seja adotada futuramente por outros estados que passem por situação de calamidade pública em razão de eventos climáticos extremos. O STF formou maioria em julgamento virtual
para recusar um pedido para encerrar o inquérito sobre as manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023. Também foi rejeitada uma solicitação de salvo-conduto para que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja preso por envolvimento nos atos antidemocráticos. Indicado ao cargo pelo ex-chefe do Executivo brasileiro, o relator do caso na corte, Cássio Nunes Marques, votou contra o habeas corpus preventivo. Acompanharam o entendimento dele os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin e Flávio Dino. Responsável por outros processos que envolvem Bolsonaro, Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar. Ainda devem se manifestar os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Horas 34 minutos, é o CBN Esportes desta sexta-feira, 17 de maio. News Truck aqui direto de Hortolândia, às vésperas do aniversário de 33 anos da cidade. Estamos localizados aqui na Avenida Brasil, em frente ao campo do Caique, campo de futebol Jardim Amanda, no Caique. Passe aqui, dê o seu alô, dê a sua buzinada e você vai ganhar um tchau, uma felicitação de Antônio Luque. Isso, aliás, Naldo Araújo, né, tá cumprimentando aqui os parceiros. Tem muita gente aqui que está marcando presença. Naldo disse que é o Roger Guedes que veio aí, dá um abraço nele, né? Mas é o Roger Guedes falsificado. Isso, eu até assustei da maneira como o Naldo... Roger Guedes falsificado foi bem interessante, né? Foi. E eu senti o Naldo um pouco agressivo na brincadeira, assustei. Mas aí a gente percebeu que havia amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. E aí deu tudo certo, graças a Deus. 11 horas 35 minutos. Gente, o São Paulo empatou ontem com o Barcelona de Guayaquil em 0-0, aliás, no lotado Morumbi. Resultado ruim para o São Paulo com relação à disputa pelo primeiro lugar do grupo. Já está classificado, mas só que agora adia a decisão para a última rodada. Vai receber o Tadieres em casa. Se vencer, fica com a primeira colocação. Agora, os argentinos jogam por 2 resultados. Uma vitória normal e um empate. Por isso, o São Paulo vai ter que se desdobrar. Vamos curtir um pouco mais do que foi o jogo com Guilherme Pradella. Mais de 50 mil São Paulinos estiveram presentes na noite desta quinta-feira no estádio do Morumbis, mas saíram sem ver gol. 0-0 no duelo contra o Barcelona de Guayaquil. Já classificado para as oitavas de final, o tricolor do Morumbi até que tentou, mas não teve uma noite muito inspirada. A partida também marcou o retorno de Lucas aos gramados. Recuperado de lesão, começou no banco. Entrou no segundo tempo, mas não conseguiu fazer o time sair com os 3 pontos. Ao final do confronto, o Camisa 7 falou sobre este retorno para a temporada. Cara, é normal, né? No começo tem um pouquinho de receio, mas isso a gente vai perdendo com o tempo de jogo, né? Com o dia a dia nos treinos, quando a gente faz uma jogada, dá um arranque e vê que não sente nada, a gente vai perdendo aos poucos, mas estou me sentindo muito bem, graças a Deus, recuperado. Só preciso pegar mais ritmo de jogo mesmo, precisava jogar, foi importante os primeiros minutos aqui, e agora é só dar continuidade. Com o empate, o São Paulo chega a 10 pontos conquistados e terá, na última rodada contra o Tajeres, a chance de tentar terminar líder do Grupo B da Libertadores da América. O jogo será no próximo dia 29, aqui mesmo no estádio do Morumbis. Mas antes, tem Copa do Brasil pela frente. Na próxima quinta-feira, confronto em casa contra o Águia de Marabá. No primeiro confronto, vitória do Tricolor. Com o Campeonato Brasileiro paralisado pelas próximas 2 rodadas, o São Paulo terá tempo para treinar e também descansar.
O jogo da próxima segunda-feira, que seria realizado contra o Cruzeiro, foi adiado. A partida da rodada 8 seria contra o Internacional, que também já havia sido adiada pela CBF. De São Paulo, Guilherme Pradella. Tá aí Guilherme Pradella trazendo as informações do São Paulo, que tropeçou, né? Era jogo vencível, jogo em que o São Paulo tinha que faturar os 3 pontos para ter uma tranquilidade na última rodada contra o Tadieres. Adiou a decisão, logicamente joga no Morumbi contra o time argentino, tem ainda uma boa possibilidade de se classificar em primeiro lugar, mas ontem vacilou. E agora, Antônio Lupe, com essa folga, né, com estas rodadas adiadas, os treinadores vão ter tempo para trabalhar, para recuperar os jogadores. Será que a gente volta no Campeonato Brasileiro com um pouco mais de qualidade? Apesar que semana que vem tem Copa do Brasil, né, Lupe? É justamente isso, Carlão. São Paulo ele tem aí uma semana, não é de trabalho, é uma semana de descanso, né, de recuperação para que esses atletas possam estar bem primeiro para a Copa do Brasil, né? Apesar que o São Paulo ele tem aí já uma vantagem, 3-1, né? contra o Águia de Marabá. Eu tinha esquecido, ainda bem que você me salvou do placar, mas eu sabia que tinha uma vantagem confortável. Então, assim, é mais essa função de esperar o retorno do Campeonato Brasileiro, a gente precisa aguardar se serão apenas essas 2 rodadas. É claro que a situação lá no Sul ainda é bem preocupante, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa ainda para melhorar, para a gente recuperar tudo que foi perdido por conta das fortes chuvas, né? Então a gente precisa saber primeiro se serão apenas essas 2 rodadas que serão adiadas, né? E o que vai acontecer depois em relação ao futuro do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo tem a grande decisão, é a Libertadores no final do mês contra o duelo do Tadieres, né? Você citou que o Tadieres tem a vantagem do empate e a vitória, que deixa o time argentino na primeira colocação do grupo. Mas é jogando no Morumbi, né? No Morumbis, com o apoio da torcida. Então, assim, acredito, ontem o Zubeldia precisou mexer no time para poupar alguns atletas. Lucas Moura, 30 minutos, eu acho que essa é a grande notícia para o torcedor do São Paulo, mas o São Paulo tem tudo sim, mesmo precisando da vitória para terminar na primeira colocação do grupo e ter a vantagem no duelo de mata-mata das oitavas, quartas e semi, quem sabe ter a vantagem de jogar em casa. Tá certo, Lupe. Passar o calendário dos grandes clubes para a semana que vem, uma vez que o fim de semana não teremos o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, como citamos aqui, joga na quinta-feira contra o Águia de Marabá. Está 3-1 no agregado. São Paulo tem muita tranquilidade para conquistar a classificação. O Botafogo, o Palmeiras, né, vai a Ribeirão Preto na próxima quinta-feira, às 7h enfrentar o Botafogo. No agregado está 2-1 para o Palmeiras. E o Corinthians, na quarta-feira, na Neoquímica Arena, recebe o América de Natal, o Corinthians no agregado vencendo por 2-1. Ou seja, os grandes com uma situação tranquila com relação à Copa do Brasil. E esse detalhe chama atenção, porque o São Paulo construiu a vantagem por 3-1 em cima do Águia, jogando fora de casa. O Corinthians também tem uma vantagem mínima contra o América de Natal, mas também fez a vantagem jogando lá na Arena das Dunas. O Palmeiras ele tem a vantagem de 2-1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, porém o Palmeiras decide no estádio Santa Cruz. É claro que vai ter torcida do Botafogo, mas também haverá o torcedor do Palmeiras. Então acho que é a situação tranquila para os paulistas na Copa do Brasil, que é o próximo compromisso, já que destacamos aqui, Brasileirão para, por enquanto, nas 2 próximas rodadas. E o Santos não disputa a Copa do Brasil, então tem um calendário de Série B. A Série B não vai ser paralisada, não temos nenhum clube gaúcho. E o Santos joga contra o Brusque no próximo domingo, às 11h, o líder da Série B, Antônio Luiz. E tem um detalhe importante, e na verdade importantíssimo nesse jogo, que é o reencontro entre o torcedor do Peixe e a equipe. Porque nos primeiros jogos como mandante, o Santos ainda paga uma punição por conta daquela confusão, daquela bandidagem que foi feita na cidade de Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, porque não justifica o que eles fizeram, acabaram praticamente com a cidade. Então o Santos paga uma punição por tudo que aconteceu. Só que esse jogo contra o Brusque, no domingo às 11h, o STJD liberou, né, teve ali a liberação por parte do órgão, que o Santos jogasse com torcida. Porém, toda a renda do jogo será destinada para as vítimas da tragédia lá no Rio Grande do Sul. A tragédia que tem causado muitas vítimas. Então toda a renda do jogo do Santos com torcida será destinada
para o Rio Grande do Sul. E tem um detalhe importante, a renda precisa bater R$500 mil. Se esse valor não ser atingido, o Santos precisa colocar uma grana a mais para juntar esse montante e doar para as vítimas lá do RS. Então, acho que é um fato importante, porque a torcida do Santos ainda não conseguiu ver a equipe na Série B jogando na Vila Belmiro. Pior para o Brusque, né? É claro que tem a questão humana, então acho que é o mais importante. Mas o Brusque vai jogar contra o Santos com a pressão da Vila Belmiro. Lembrando que o Santos ainda tem jogos a pagar por conta dessa punição. E com certeza vai estar lotada a Vila Famosa. Vou fazer o seguinte, já a gente já vai entrar no assunto de Ponte Preta e Guarani, então passar a sexta rodada da Série B. O CRB recebe hoje o Vila Nova, lá no Rei Pelé, às 19 horas. O Novo Horizontino recebe o Coritiba hoje, às 9h30, no Jorge Ismael de Biase. Amanhã, Sport Recife e Avaí, às 3h30, lá na Arena de Pernambuco vai ser o jogo. Na Arena da Amazônia, às 5h30, o Amazonas recebe o Paysandu. Professor Hélio tá pressionado, hein? Tá, Paysandu mal no campeonato, né? Fez aí uma trajetória tão legal no passado com o professor Hélio e esse ano não tá bem. Amanhã, às 18h30, 6h30 da noite, Goiás e Botafogo, lá na Serrinha. Santos e Brusque no domingo às 11 da manhã, como nós já citamos. Fábio Chaib citou também Mirassol e Ituano no domingo às 4 da tarde. No domingo, transmissão CBN às 4 horas, Chapecoense e Ponte Preta. Também no domingo, às 4 da tarde, lá no Germano Krieger, Operário e Ceará. E na segunda-feira, o jogão, hein? Jogão, Guarani recebe o América Mineiro com total cobertura CBN. Antônio Lupi. E vale destacar aí alguns confrontos, por exemplo, o Vila Nova em que encara o CRB. O Vila hoje é o 4º colocado, estaria, né, na Série A se o campeonato terminasse hoje, mas apenas 5 rodadas disputadas. Tem esse duelo do Amazonas e também do Paysandu, que é um duelo de desesperados, né? Porque o Amazonas está muito próximo da zona do rebaixamento. O Paysandu é o lanterna. Goiás e Botafogo, duelo interessante também, porque o Goiás está lá na parte de cima da tabela, é o 3º colocado. Então, olho nesse jogo. E, é claro, os times de Campinas entrando em ação. A Ponte no domingo, o Guarani na segunda-feira contra o América. A Série B, aos pouquinhos, ela vai se definindo, né? Ela vai se delineando e a gente vai entendendo aí o que cada clube pretende dentro da competição. O Santos eu vejo como um favorito amplamente ao acesso e ao título também. Sport vem forte, apesar da exibição ruim que teve contra o Ituano. Goiás muito bem estruturado. Coritiba não deixou uma boa impressão, mesmo vencendo o Guarani na última rodada. O América, né, também é uma equipe forte. Então são alguns postulantes ao acesso para a Série A de 2025. 11h45, temos um break, né? E na volta a gente detalha tudo sobre a preparação da Ponte Preta para o duelo contra a Chapecoense domingo na Arena Condá e também o Bugrão, que tem o fim de semana para se preparar para enfrentar o América na segunda-feira no estádio Brinco de Ouro. Viva a emoção com a Caoa Ford. Leve para casa Ford Ranger XLS automática a partir de R$ 209.990 com taxa zero e aproveite uma super avaliação do seu seminovo. Explore novos horizontes com o Ford Maverick e o Ford Bronco, agora com taxa zero. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Dá gosto de viver aqui. Eu sou Hortolândia e Hortolândia somos nós. Hortolândia avança, inova, cresce e o orgulho do seu povo cresce junto. Orgulho de viver em uma cidade mais segura, mais moderna e integrada. E que investe no presente de olho no futuro. Hortolândia há 33 anos. Uma cidade inteligente cuida das pessoas. Prefeitura de Hortolândia. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Só na Nissan Daruge você encontra ofertas incríveis para PCD. Nissan Kicks Active 2024 com pacote de som à vista por R$ 88.990 ou entrada e taxa zero. Nissan Versa Sense 2025 à vista por R$ 85.590 ou entrada e taxa zero. Só na Nissan Daruge você encontra as melhores condições do mercado para sair de Nissan 0 km. Venha para a Nissan Daruge. Aqui não perdemos negócio em 5 endereços: Americana, Campinas, Indaiatuba, Limeira e Piracicaba. Paz no Trânsito começa por você. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas, utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa IPTV. Sábado é dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 18 de maio o News Truck estará na Caoa Ford na Avenida Norte Sul 766 no Nova Campinas a partir das 9 horas com a programação da CBN Campinas ao vivo. Venha conhecer o novo Territory e encare essa evolução. No sábado de oportunidades da CBN aproveite ofertas exclusivas e vivencie a excelência automotiva. Oferecimento Caoa Ford. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. CBN Esportes Campinas. (11h50). Agora vamos dissecar os nossos clubes. Guarani, Ponte Preta, Guarani, Macaca pega a Chapecoense no domingo e o Guarani tem um final de semana para se preparar para enfrentar o América Mineiro segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, dias de muito trabalho, meu caro Antônio Lupe, para o Bugrão. Trabalho e mais trabalho no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até porque o técnico Júnior Rocha, ele tem aí muitos problemas para escalar o Guarani. São jogadores que estão entregues ao departamento médico, é o caso do Caio Dantas, é o caso do Luan Dias, é o caso também do Ayrton, do Vinícius Cauê, o lateral, que também saiu com problema no duelo contra o Coritiba. Então é um tempo legal também para o Júnior Rocha, em conjunto com o departamento médico, saber quem serão os atletas que ele vai poder contar ou não para o duelo contra o Coelho na segunda-feira, às 9 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje de manhã, o Guarani treinou no Brinco e o goleiro Vladimir, um dos mais experientes, fala sobre a conversa do elenco após a derrota para o Coritiba e também a recuperação que a equipe precisa ter para sair da parte de baixo da tabela. Eu falei lá depois do jogo, né? Fiz uma avaliação no meu ponto de vista. Eu acho que depois a gente conversou também aqui junto com o elenco. Todos concordaram. Pegando a partida do Botafogo aqui em casa como parâmetro, eu acho que a gente começou um pouco abaixo, né? Nosso ritmo de jogo, depois a gente conseguiu controlar. A gente fez uma boa partida sim, mas não adianta, né? Nós não pontuamos. Isso aí eu acho que é o mais importante numa competição, principalmente no momento que a gente está passando, é pontuar. Mas o que me deixou um pouco mais contente, um pouco mais feliz e confiante são as duas partidas que a gente fez, né? Aqui em casa e lá contra o Coritiba. Acho que a gente mostrou já uma nova identidade, a gente entendeu
a proposta de jogo que o professor está tentando implantar para a gente. Eu acho que tentando, né, fazer o melhor dentro das partidas, com esse espírito, com esse ímpeto, acho que as coisas tendem a dar certo. O professor chegou, né, passando esse estilo de jogo, né, para a gente. Teve pouco tempo de trabalho, então, às vezes, realmente, as coisas não vão acontecer da melhor maneira, né, dentro do campo. A gente tem que, sim, fazer uma leitura dentro da partida, entender o momento, né, entender o adversário. Às vezes, realmente, não dá para fazer essa construção inicial ali. A gente tem que optar por fazer uma bola longa, mas ele nos passa tranquilidade, né, nos passa confiança. Nós somos capazes, sim, de fazer, né. Lógico que a gente vai ter que ajustar o quanto antes, né, treinar o máximo possível para que a gente possa minimizar os erros dentro da partida. Esse goleiro Vladimir, titular da meta do Bugre no duelo contra o Coxa, voltou, né? Na verdade, voltou contra o Botafogo, né? E depois assumiu de vez a meta do Guarani. Douglas Borges falhou bastante contra o Santos e perdeu um pouquinho de espaço. E o Vladimir agora tem a responsabilidade de comandar a meta do Alviverde. E sabe quem pode ajudar essa reação do Guarani nas próximas rodadas, Carlão de Freitas? Quem, Antônio Lupi? Quem? Quem salva o Guarani sempre? O torcedor. O estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde o Guarani não pode perder pontos, principalmente depois desse começo irregular. E dos próximos 4 jogos, atenção, hein? 4 próximos jogos, 3 vão acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani enfrenta o América pela 6ª rodada, depois recebe o Paysandu, jogo também marcado para o Brinco. O Guarani sai para jogar contra o Mirassol e volta novamente a Taba Bugrina para enfrentar o Operário. Então, desses próximos 12 pontos, o Guarani precisa somar urgentemente, no mínimo, 9. 9 pontos que seriam conquistados no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Começar pelo América Mineiro, adversário duríssimo, um adversário que tem um propósito de acesso dentro da competição. Deve até tomar a iniciativa do jogo. Isso é bom para o Guarani também, porque os espaços vão aparecer. O Guarani tem jogadores de velocidade à frente, o João Vitor. O Marlon entrou bem em Coritiba, de repente pode ser uma alternativa. O próprio Gustavo França. Chay, que tem lutado para se fixar entre os titulares. É um Guarani que precisa se reorganizar. Só que este fator casa pode ser algo positivo para o Guarani pegar uma outra rota dentro da competição, sair desta zona de rebaixamento e respirar um pouquinho mais aliviado. Mas jogo duro. Porém, diante do seu torcedor, estádio Brinco de Ouro, o Guarani tem condições de equilibrar e, quem sabe, vencer o Coelho de Belo Horizonte. 11h55. Agora a gente pega a Avenida Ayrton Senna e para ali na Francisco Ursaia pra gente curtir o noticiário da Ponte Preta, que tem a Chapecoense no domingo, Lupe. A Chape, do técnico Humberto Louser, a Chapecoense que joga na Arena Condá contra a Macaca. E você sabe qual é a grande pergunta que o torcedor da Ponte está fazendo neste momento, Carlão? Qual é? Onde está o atacante Gé? Será que está aqui por Hortolândia? Não, o Gé está no CT do Gé, próximo, né? Ali na... Quando você chega em Hortolândia, em direção a Campinas, um dos primeiros bairros ali é o CT do Jardim Olina, é onde o Gé está realizando um tratamento para voltar a ficar à disposição do técnico o João Brigatti depois de uma tendinite. Existe um otimismo pela volta do atacante já nas próximas rodadas, ele que só jogou a partida contra o Goiás e foi uma partida que é para se esquecer, porque o Gé perdeu o pênalti, foi substituído no primeiro tempo e depois não foi mais relacionado para o duelo da competição. A Ponte enfrentou depois o Amazonas, depois enfrentou o Santos e o Gé não foi relacionado por conta desse problema que ele está em tratamento. A Ponte enfrenta a Chapecoense, tudo indica que a Ponte viaja amanhã para o duelo de domingo às 4h da tarde. Pela terceira vez, hein? O João Brigatti pode repetir a escalação, mas ele também pode fazer alguma mudança jogando fora de casa, como por exemplo, inserir mais um jogador de meio campo, sacando um atleta do ataque, apesar que o ataque vem se dando bem, né? Com o Matheus Regis, com o Iago Dias e também com o Dodô. Entrou. Exatamente. Então, assim, o Gabriel Novaes também, né? O Gabriel Novaes tem feito bons jogos.
Então ele tem essa possibilidade, a gente só vai descobrir momentos antes da partida o que o Brigatti vai desenhar para enfrentar a Chape na Arena Condá. A Chape que começou bem o campeonato, começou inclusive na liderança, mas aí deu uma oscilada nas últimas rodadas e precisa também pontuar contra a Macaca, portanto a expectativa de um grande jogo lá na Arena Condá, Carlão. Pegou um empatezinho contra o Botafogo no estádio Santa Cruz, mas o técnico Humberto Louser quer mais. A Chape cumpre um bom papel até aqui dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, um adversário forte que a Ponte vai ter que passar, vai ter que enfrentar. Lupe, você tocou num assunto que eu acredito que o Brigatti deve estar pensando nele neste momento. Eu acho que ele vai dar uma agrupada nesse meio campo. De repente o Emerson pode ser uma alternativa, o próprio Ramon. Eu acho que ele vai dar uma agrupada, formar o ataque apenas com 2 jogadores. Pode? Você acha que Elvis joga? Eu acho porque ele não muda o ataque, ele deixa 3 atacantes. Pode ser ele também. pode colocar mais um jogador de marcação, como por exemplo o Emerson ou o Ramon, e colocar o Dudu para fazer, Dudu Vieira, para fazer essa espécie de meia, né? Mas ele não é um meia. Sabe por que o Gé joga, Lupe? O Gé? O Gé não, o Elvis. Por quê? Porque no último jogo contra o Santos ele saiu, fez bravo, passinho, foi tema de pergunta para o técnico João Brigatti, e até para serenar os ânimos, até porque o Elvis é o presidente da resenha lá no estádio Moisés Lucarelli, ele vai ser escalado em Chapecó. Agora, eu acredito que um atacante vai ficar na reserva. Esta bomba aí vai ficar ou para Matheus Regis ou para Iago Dias. Creio que o Gabriel Novaes deva jogar. Eu acho que o Elvis joga. Eu vou na a minha opinião. Eu sei que você é o comentarista do programa, Fique tranquilo. Você é pago para fazer isso, não é minha função, mas eu vou meter o bedelho Fique à vontade. na discussão. Eu acho que ele tira um jogador de meio campo, ele tira um jogador de meio. Eu acho que ele vai tirar o Elvis. Você acha que ele tira o Elvis? Eu acho que ele poupa o Elvis. Que é algo que ele vinha fazendo, né? Em jogos fora de casa, ele vinha poupando o Elvis. Foi assim que aconteceu. Lá em Ponta Grossa, não, no primeiro. Lá em Goiás. Opa! Mais uma buzina, hein? Os populares aqui. Ah lá, mais populares. Eu creio que o Elvis vai jogar. Vamos ver. Domingo a gente tira a prova dos 9, Antônio Lupe. Combinado. 11h59, estamos aqui, vamos permanecer aqui, toda a programação CBN hoje até o Arena vai ser feita aqui de Hortolândia, na Avenida Brasil, em frente ao campo do Caique, às vésperas do aniversário. Já vejo uma movimentação, porque todos aguardam Marco Guarizo. A movimentação já é intensa, porque estão ansiosos pela presença do apresentador do estúdio CBN. Valeu, Lupe, até às 4 a gente volta no Arena, até lá, tchau, tchau. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Caoa HMB. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. CBN Esportes Campinas.